Ontem eu fiz o vídeo lá sobre esse Sani, essa Sani, né, Bashar e outras questões, mas agora eu queria ampliar um pouco mais essa questão sobre a raça Grey Zeta, a falta de emocionalidade deles. Nós temos uma questão delicada aqui, que é um conceito humano que se baseia nos filmes de ficção científica, em algumas canalizações também que deram origem a isso, como a série Star Trek, a primeira diretriz. Então, a primeira diretriz, ela determina que uma sociedade avançada, ela não pode interferir no desenvolvimento de outra espécie, de outra raça, outro planeta, outra sociedade, e tem que respeitar o seu processo natural de evolução. Essa é uma diretriz real da Aliança, da Federação. Só que alguns grupos não respondem por essa diretiva, que é o caso dos Alpha Dracones, né, do Império Shi'Akar, do sistema de Draco, que são os draconianos, que não necessariamente todos são reptilianos. Aí vem outro erro conceitual, por causa que a constelação chama Draco. Então, a gente faz uma associação direta a Alpha Dracones como sendo todos reptilianos. Não, ali existem humanoides também, tá? A mesma coisa que outra estrutura que está ligada a eles são os primeiros 6 planetas da estrela de Betelgeuse. Os primeiros 6 planetas são colônias avançadas, subterrâneas, são também planetas reptilianos em Betelgeuse, tá? Que é a Alpha Orion. Então, o que diferencia especificamente, tá, é o cumprimento ou não dessa diretiva em termos de interferência, domínio com outros grupos, outros, vamos chamar, sociedades interestelares, interplanetárias, que acabam tendo negociações, acabam fazendo trocas de recursos naturais e sendo oprimidas pelos interesses de manipulação cognitiva dos Alpha Dracones. O segundo grupo, que é bem conturbado, é o grupo Nebu, ligado ao aglomerado M42 de Orion, que fica lá um pouco abaixo das Três Marias, com Rigel e Seft, né? Ali você tem um império estelar dos Greys, ou da raça pisciana mais ligada aos Greys, sem emoções, sem sentimentos. Tá, então o que acontece? A gente confunde todos esses seres, como eu já comentei ontem, com os Assassani, uma coisa assim, e com vários outros. Viram que eu coloquei no texto pelo menos umas 10, 12 correlações e raças contatadas, que estão catalogadas pelo pessoal norte-americano, lá do Michael Salas, e da turma lá que coordena a ufologia norte-americana. Então nós temos diversas raças que derivam, tá, dos Zeta Retículos, outros Greys, que a gente confunde. Muitos são pacíficos e outros são simplesmente neutros. E aqueles que são considerados negativos, na verdade, são os que fazem pesquisa genética, fazem as hibridações genéticas para o desenvolvimento de uma nova espécie, com emoções, com sentimentos, para eles conseguirem continuar sua jornada, porque eles se reproduziram por clonagem, chegou a um ponto que fotocópia de fotocópia não funciona mais, né? Então, uma grande parte do grupo Nebu, assim como dos intraterrenos e de outras estruturas que vivenciaram essas diversas realidades paralelas da Guerra de Orion, tá, estão trabalhando para se restaurar, se regenerar, se recriar, por assim dizer, dentro das possibilidades tecnológicas. E isso aqui tudo é uma simulação, eles sabem disso. Então eles criam os planetas que nem a Terra a nível de simulação, dentro da zona neutra, e vão desenvolvendo projetos, vão desenvolvendo programas com humanos, humanoides, anfíbios e diversas espécies que venham beneficiar o seu desenvolvimento tecnológico, consciencial, cultural e genético, tá?
Então, a gente humano vê isso como negativo. E nem necessariamente é uma atitude negativa. O fato é que, como muitos não têm emoções, eles não usam anestesia, né? Esse é o problema quando eu vou fazer uma intervenção humana, né? Então, gente, temos que entender essa questão das diretrizes, onde dentro da simulação de imersão nos planetas da zona neutra, como eu falo, são 634 planetas como a Terra, espalhados dentro do setor da zona neutra, que não é pequeno. Nós somos planetas onde a estrutura biológica é física, é 4D, é bariônica, porém a rede neural é inserida dentro, através de tecnologia, que é o que a gente chama de processo encarnacional. Então, os alfa-dracones, que detêm 37 planetas desses 634, só no setor de Órion, do setor quadrante deles, inclui a Terra, eles manipulam dentro do interesse da perspectiva deles as narrativas, tanto políticas, militares, econômicas, sociais e os movimentos, justamente para adquirir experiência, material genético, aprisionamento da rede neural e se nutrir disso, como já expliquei, eles se nutrem dessa energia. E eles que criam os umbrais. Então as diferentes narrativas do umbral são codificadas pelos alfa-dracones, alguns deles, alguns zetas, algumas outras espécies por aí, justamente para criar as divisões internas do umbral e as falanges que vão trabalhar entre os quiumbos, os eguns, etc., dentro do processo de doutrinação, de ensino pela dor ou pelo amor, conforme a escolha de cada um. E assim eles vão criando as narrativas educacionais para as almas renegadas, para as almas que se negativaram ao longo da história, por fazer merda por merda, e por aí vai. E aqui entram os hologramas do umbral, os hologramas inúmeros, né? Que se a gente for nomear pelo livro de Dante, os 7 infernos, que desdobram em 49, né? 7 vezes 7, a gente tem diversas narrativas aí, contemporâneas do século XV, XIV, XIII, que narra descritivas de imersão hipnótica ou mediúnica, sei lá, a descrição de como é o umbral e os diferentes níveis do umbral. Vale do suicida, dos sentidos, dos narcóticos, sexualidade e por aí vai. Então, aqui vem uma chave importante. De acordo com o padrão cognitivo, com o padrão psíquico, físico da pessoa, ela está ligada a esses níveis. Então, quando a pessoa começa a ter sonhos com frequências umbralinas, é porque de fato ela está ligada, ela tem contratos com essa estrutura e é da essência dela, entende? E aí entram os zombeteiros que usam a imagem, a aparência de outras pessoas justamente para criar bagunça, criar problema onde não existe, justamente para tumultuar o meio de campo e atrapalhar o processo de despertar de consciência das pessoas e principalmente atrapalhar o discernimento das pessoas. Então, os alfa-dracones, eles manipulam, mas na verdade o grande problema ali são as pessoas que se deixam manipular, são as pessoas que entram no joguinho e fazem a merda. Os dracones, eles mexem o tabuleiro pra gente se enrolar. Então aí que vem, por isso que eles sempre estão limpos. Eles preparam o tabuleiro, as armadilhas, e a gente cai. Então quem responde é a gente, não são eles. Eles não vão responder porque eles simplesmente prepararam o tabuleiro. A gente cai porque é idiota. A gente cai porque tem ego, tem vaidade. Percebam o jogo.
Então, o Draco, ele se defendeu. Eu só preparei a armadilha, ele entrou porque ele quis. Percebe? Então isso é um fator muito delicado, que as pessoas não percebem. Como é fácil manipular a consciência humana, como é fácil ferrar com a gente, porque a gente mesmo se prejudica ao fazer as coisas erradas pelos meios e motivos errados. Então, a grande questão é a frequência com a qual a gente está conectado, é a frequência com a qual a gente está vibrando, é o que atrai certas situações que envolvem o plano umbral, astral, etc, etc. Então a gente é muito facilmente enganado por hierarquias supostamente extraterrestres ou espirituais, astrais, etc, pela nossa frequência, entende? Então a gente tem que ter isso muito presente na nossa consciência, porque assim, como que tu vai identificar uma entidade do alto astral, alto umbral? Pela frequência. Ok, só que como as pessoas são muito devocionais, é muito fácil um ser qualquer se disfarçar de mestre ascensionado, de orixá, etc, etc. Entende? Então, não é fácil para nós, humanos encarnados, tendo que pagar conta, boleto, trabalhar que nem um louco, correr para lá e para cá, né? Ter o discernimento de perceber realmente quando é ou não uma entidade de luz, como a gente fala, né? Então, a grande questão aqui é que, como os alfa-dracônios não usam as diretrizes da mesma forma que a aliança, eles fazem as coisas do jeito deles, e o jeito deles não preserva a nossa integridade, não preserva nosso livre-arbítrio. Já a aliança procura preservar. Então, essa é a grande questão que a gente tem que levar em mente ou em consideração quando começa a estudar e abordar essa questão dos alfa-dracônios, alguns greys e zetas que estão dentro dessa estrutura que a gente chama de grupo Nebu e grupo Shiakar. São os a mais, mas são os principais. E aí a gente tem a aliança escura, né, que é a aliança do governo americano, russo, Quarto Reich, etc., que se vincularam a seres não harmônicos, por assim dizer, para obter acesso ao espaço, acesso à sociedade estelar e sair da matriz de controle. Então nós temos várias convergências e divergências dentro do estudo ufológico quando a gente começa a pegar desde a década de 20 para cá. Isso é um estudo bem interessante, porém muito pesado para quem não tem estômago de aguentar as informações que realmente surgiram ao longo da história. Tá? Abraços.